ficar de pé. Queremos iniciar o nosso culto de adoração ao Rei da Glória. Dá uma honra a quem nós queremos mais. Tu és entronizado aqui, Jesus. Nós te queremos mais. Senhor, o Rei da Glória, o Senhor vem neste lugar. Nós queremos te entronizar, levantar as nossas mãos santas e te entregar um puro coração, Jesus. Queremos te entregar um puro coração, Jesus.
Impressionante é o seu. Mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu. Me redimiu e me mostrou. Impressionante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me abriu. Seu amor pela cruz. Não há outra que nós queremos mais. Vem, toma teu lugar aqui, Jesus. Nós preparamos um lugar só para você. de glória.
onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Aonde é esse lugar? No ambiente de glória, no ambiente de glória.
anjos vêm, nos fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm, que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face. Se Deus não queremos, nós te queremos. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Declarei, igreja. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face. Ele chamou primeiro, ele chamou primeiro. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos te ver, Jesus. A atmosfera, quando o Senhor chega, transforma, Jesus. O ambiente, Jesus, fica mudado quando o Senhor chega. A presença que eu mais quero. A presença que eu mais quero. Abro os olhos pra ti. Abro os olhos pra ti.
Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Vem saciar minha fome, vem saciar minha sede. Quero te ver, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei das bondades de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Uma doce voz que me guia ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu viverei a bondade de Deus. Sim, Deus, tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Sim, Pai, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Senta o teu nome, Deus. Deus é. Graça e paz, irmãos. Amém? Pode se sentar. Estamos felizes por mais um domingo aqui na presença de Deus, adorando o Senhor,
Hoje vocês perceberam que a igreja está mais fresquinha? Perceberam? Tem ventilador a mais? Aquele lá, né? É o novo? Que bênção, né? Glória a Deus. Dizem que faz muito calor nessa terra. Eu estou esperando. Estou até com medo de quando chegar o calorão de verdade, né? Irmãos, a gente vai fazer o momento das ofertas, né? Nós temos aqui os nossos visitantes, fiquem à vontade nesse momento. É um momento onde nós entregamos ao Senhor um valor financeiro para dizer que nós o amamos. Esse valor precisa ser espontâneo, precisa ser conforme o coração de cada pessoa determinado. Esse valor ele precisa corresponder a um coração grato. Não adianta nós trazermos dinheiro para a igreja, entregarmos aqui com um coração ingrato, com um coração murmurador, que não reconhece a bondade de Deus. Não adianta a gente achar que está fazendo um dever religioso. Nada disso adianta. O que agrada a Deus é um coração grato, obediente, um coração que ama Jesus e que não ama mais o dinheiro do que a Jesus, né? Nós precisamos amar Jesus acima de qualquer coisa, inclusive do dinheiro, principalmente do dinheiro. O dinheiro foi criado para nos servir, não para que nós sejamos escravos dele. Ele precisa trabalhar para nós e não nós trabalharmos para ele. Não é verdade? Então eu gostaria que você separasse a sua oferta. Se você deseja entregar seu dízimo, se você quer fazer um Pix, também tem o QR Code nessa negócio aqui e ali no final, coluna, né? Amém? Tudo faz parte do culto, irmãos. Tudo faz parte do culto. Não é só o momento das músicas, não é só o momento da palavra. Tudo faz parte da adoração a Deus. Quando eu entendo que eu sou criada por Ele, para a glória dEle, todos os meus atos vão gerar glória para Deus. Todos os meus atos vão ser atos de adoração. Então que nós possamos ter um coração alegre e que você possa vir hoje alegre. Eu vou pedir para o pastor cantar uma música alegre, porque o irmão Edinho gosta de dançar na hora da oferta. Porque é um momento alegre. O Senhor é bom, Ele tem feito grandes coisas em nosso meio. Amém? Então vamos nos levantar. Fiquem à vontade para trazer aqui a oferta. Vamos orar primeiro. Como eu falei para vocês, a Bíblia diz que cada um precisa contribuir com aquilo que está no coração. Não com semblante de tristeza, não por constrangimento, não por obrigação, mas por amor. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te louvamos por esse culto, te louvamos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos deu vida, nos deu saúde para estarmos aqui. Pai, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor conduziu a cada um a este lugar, a este ambiente de glória, a este ambiente da Tua presença, para que nós possamos, Senhor, Te adorar, engrandecer o Teu nome, dar graças a Ti, Senhor, dizer que Tu és bom, que Tua bondade está sobre nós. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor seja agradado, alegre neste culto através das ofertas que os meus irmãos vão colocar aqui ou vão fazer por transferência, mas que acima de qualquer valor monetário, que haja um coração alegre em dar ao Senhor, Pai, em dar, porque na verdade tudo é Teu. Nós apenas estamos através de uma atitude mostrando que Tu és o nosso Senhor e nós somos Teus filhos obedientes. Pai, recebe, Senhor, nesse momento a adoração dos Teus filhos através das ofertas e dos dízimos. Pai, em nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração, praticamente adorando Jesus. A verdadeira falta está
Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Então, meu Pai amado, realmente, quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. O Senhor tem sido bom para a tua vida? Todos os dias. O Senhor tem sido bom todos os dias, realmente. A Sueli está pedindo calor. Eu já queria aqueles dias mais calminhos, não, mais gostoso para dormir, né? Não grudava tanto, mas está gostoso também. Quero desejar boas-vindas, irmãos. Nós estamos mais uma vez, mais um domingo, cultuando ao nome de Jesus. E é somente a Ele a quem nós agradecemos e agradecemos, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós fomos gerados em Deus e a nossa adoração tem que voltar para Deus. E é de todas as formas, na forma de arte, na forma de adoração, do levantar as nossas mãos, que sejam tempos onde nós vamos desfrutar da presença de Jesus essa noite. Amém? Quero desejar boas-vindas aqui aos nossos convidados, né, nossos visitantes, é o pai da Gabi e a mãe da Gabi. Sejam muito bem-vindos aqui. Que Deus possa estar falando no coração de vocês essa noite, né? Nós vamos estar aí apresentando o Noah na presença do Senhor, né, esse profeta. Que Deus abençoe a vida dos nossos visitantes. Está lá também o Duque junto com a Gabi, né? Sejam bem-vindos novamente, né? Nossos irmãos, todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho alguns avisos para dar. GPS, nós estaremos ainda nesse mês de fevereiro. Nós vamos estar dando um curso de capacitação para líderes e co-líderes de GPS, tá? Então, para quem vai ser co-líder, nós vamos estar te informando aí, porque nós vamos usar aí as próximas terças-feiras para a gente fazer um estudo sobre como é que funciona, e nós vamos estar multiplicando os GPS, né? Então, nós tínhamos agora teremos 3 GPS. Então, os líderes vão receber aí uma mensagenzinha, uma convocação para um tempo de estudo de como funciona o GPS. E no mês de março, já na primeira semana, nós começaremos 100% nossos 3 GPS, então. Amém? Segundo aviso, nosso retiro Impactando Vidas, que seria agora no mês de fevereiro, ele foi adiado para o mês de agosto. Mês de fevereiro a agenda está cheia, e para não ficar tão corrido, nós adiamos então essa agenda do Impactando Vidas para o mês de agosto. Porém, entretanto, todavia, nós agora no mês, hoje inclusive, começa as inscrições para as escolas de sacerdócio real, escola de Esther, escola de sacerdócio real, voltado para homens, para edificação, e está trazendo novamente o homem para o seu lugar de origem, trabalhando o caráter masculino, trabalhando o lugar, trazendo a identidade da figura masculina, não aquela figura machista, mas a sua essência, o sacerdote na casa, o sacerdote no serviço, um sacerdote na igreja. Então nós estaremos resgatando a funcionalidade do sacerdócio. Então é um curso que foi, Deus deu lá para a pastora Alessandra de Joinville, da Ministério Sena. Nós fizemos, foi uma transformação nas nossas vidas, de alguém que estava há 20 anos na igreja, de alguém que já era pastor, e Deus ainda trouxe momentos para que nós pudéssemos ser curados na alma, curados, sabe aquele rancor, falta de perdão, tantas outras áreas que existiam nesse coração. O Senhor, nesse curso de impacto de sacerdócio real, pôde tirar isso, né, para fora e trazer a cura. Então, para os homens da casa, para os irmãos da casa, eu mais do que peço, eu suplico, né, e se possível, eu quero dar uma direção / ordem para que todos os homens dessa casa possam fazer a escola de sacerdócio real, todos com T maiúsculo. Então, depois me procure, a gente vai dar ali as informações. Se você quer ter a tua vida curada, a tua casa curada, para que as pessoas olhem de uma forma diferente para a tua vida, você é mais que convidado para fazer a escola de sacerdócio real. Amém? Amém? Amém. Os que disseram amém, entraram em concordância. Da mesma forma, tem a escola de Esther, que tudo isso que
que eu falei de uma forma feminina, né? Tudo isso que eu falei com flores e leite condensado. Não, leite condensado não tem muito, porque as palavras também é de cura, né? E toda vez que há cura, há momentos de dor, mas a dor depois ela é tirada, porque o Senhor passa o seu óleo, passa o seu bálsamo, e depois só fica a cicatriz, para você lembrar que ali houve uma ferida, mas que você também foi curado. Então, as escolas de Esther, as inscrições é com a pastora Sueli. Não sei se você percebeu que nós já estamos no nosso uniforme, né, do sacerdócio real. Vem aqui, Sueli. E ela também está fantasiada, não, brincando, está uniformizada da escola de Esther, né? Então, são uniformes que todos os adultos receberão. A camiseta, caneta, todo o material para você participar do curso de 4 meses de escola de sacerdócio real e escola de Esther, onde vai ter retiro, formatura, é o céu na terra. Obrigado. Amém? Amém, irmãs? Amém. Amém. Então, pastora Sueli, precisamos botar folha hoje, né? Para a gente estar fazendo. Meus irmãos, a gente brinca, dá esses cutucos, mas é porque realmente é algo fantástico que você não pode perder, né? Então, nesse semestre, nós estaremos fazendo as escolas. No segundo semestre, nós teremos continuidade nas escolas, mas será escola para 5 casais, que vai ser o Casados para Sempre. Tudo é uma sequência, nós não daremos continuidade. Uma coisa que Deus colocou no DNA do Ministério Shekinah é a questão do ensino. Então nós iremos estudar o ano todo a palavra de Deus, seja no Impactando Vida, seja nas escolas de sacerdócio do Ministério, Casados para Sempre, Escola de Líderes. Nós teremos também, a partir do mês de fevereiro, integração. Pastor Cláudio, pastora Patrícia ficarão responsáveis por dar 3, 4 aulas de integração. Na sala de integração será falado sobre visão do Ministério Shekinah, propósito do Ministério Shekinah em Pindamonhangaba. Vai estar falando sobre batismo, vai estar falando sobre dízimo, vai estar dando uma pincelada de como a gente pensa e como a gente interpreta a Bíblia aqui em Pindamonhangaba, no Ministério Shekinah. Então, é necessário que todos os irmãos passem por essa escola, né? Será uma tarde, um sábado. O pastor promete, trará coxinha, docinho para quem vai. Amém, pastor? Não, amém? Ah, entendi, né? Para todos que possam participar, mas terá um coffee break, com certeza, para você participar também na integração da igreja, tá? Por que a gente faz isso, irmãos? Para que a gente possa crescer totalmente estruturado e todos nós andemos no mesmo pensamento. O profeta diz: é possível 2 pessoas em desacordo andarem juntas? Não, porque uma vai querer andar para a direita, outra vai querer andar para a esquerda. Então nós temos que andar todos no mesma linha, todos no mesmo pensamento. E aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós queremos compartilhar com os irmãos, para que vocês também possam ser ministradores, que a graça de Deus que nos alcançou, vocês possam ser difusores, difundir essa palavra, essa mensagem. Amém? Então é um ano de muito estudo, de muito trabalho, mas também de muita graça de Deus, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Um outro texto diz que conheça o Senhor e continue em conhecer o Senhor. Então, Deus está disposto a se revelar a nós. Basta saber se nós estamos dispostos a conhecer o Senhor. Tem alguém disposto a conhecer o Senhor aqui nessa noite? Amém. Amém. Tem ali meia dúzia, está ótimo. Irmãos, então não esqueça de fazer o seu cadastro ali, sua inscrição nas escolas. Semana passada nós entramos numa linha de pensamento sobre adoração. Lembra que nós falamos que Deus está para se revelar para aquele que tem fome dele, para aquele que tem sede dele, e a nossa oração foi para que Deus gerasse dentro de nós uma vontade, uma fome por Deus, uma fome de que, igual aquela mulher samaritana no poço,
pudesse ter aquela revelação. Paulo diz aos Efésios, no primeiro capítulo de Paulo, ele começa a dizer: eu oro para que o Deus de toda ciência traga sobre cada um de vocês o espírito da revelação e do conhecimento, para que depois ele diz mais para frente, para que vocês possam desfrutar qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a altura do conhecer do Senhor. O que isso está me revelando? Que Deus quer se fazer conhecer, não de uma forma que a religião nos mostra. Eu lembro de uma época em que eu participava de uma igreja histórica, e todo sábado eu tinha que ir na igreja para estudar as doutrinas da igreja, para estudar aquilo que a igreja pensava de como era Deus. Eu fiz lá 3 anos para chegar no estágio, depois eu fiz mais 3 anos para chegar num outro estágio, até que eu entrei no seminário. Não cheguei a ser seminarista, mas comecei a ler um processo para ser padre, porque eu queria me aprofundar naquilo que estava tendo fome dentro de mim. Lembra que eu falei semana passada que o ser humano tem um vazio dentro dele, e esse vazio só é preenchido com a presença de Deus? Nada que nós queremos colocar vai preencher esse vazio. Não é filho, não é família, não é esposa, não é carro, não é casa. Nada vai preencher esse vazio, porque esse vazio que tem aqui dentro é só do tamanho de Deus. A peça que cabe nesse quebra-cabeça é do tamanho de Deus. Então não adianta de correr daqui e correr para lá. Se nós não formos a nossa fonte, nada vai nos completar, nada vai nos preencher. Haja visto que muitas pessoas se rendem ao alcoolismo, às drogas, à prostituição, a tantas outras coisas, procurando preencher o vazio que há dentro dele. Mas quando nós aceitamos Jesus, ou melhor, quando nós nos entregamos e Ele nos aceita, aquele vazio ele é totalmente preenchido. Aquele vazio, aquela tristeza já não mais mora ali, porque a raiz da alegria, a fonte da alegria, agora mora dentro de nós. Agora a fonte de toda a satisfação mora dentro de nós. Dentro dessa linha de pensamento, eu quero compartilhar algo com vocês, que é o norte do meu ministério pessoal. Então eu falei para vocês que quando nós estávamos em Itapuá, eu achei que ia dar para ir para Pinda, para trabalhar na área de louvor e adoração. Eu me converti então no 2000, me batizei, e desde que eu me batizei eu entrei na área da música. E não que eu seja um músico, né? Hoje eu estava falando com a pastora Patrícia, mas vocês são músicos? Não. Nós somos os tagarelas que tocam música alta, né? Eu estava conversando com um pastor agora que está querendo fazer um trabalho naquela música da Sueli, e ele falou: olha, o processo é aqui, assim, demora meses para você trabalhar uma música, e se torna um processo caro. Hoje, infelizmente, muitos se acham músicos e produtores musicais e fazem qualquer coisa e já colocam na rede, porque a rede difunde muito rápido, sem qualidade. Mas aquele que quer fazer com excelência, a coisa é demorada. Aí um contraste, né, entre aquele rapaz que estudou, ele é músico profissional, que estudou, fez faculdade para aquilo, e ele entra, né, um contraste com a minha vida, que aprendi sozinho, que aprendi olhando os outros, né? Então, dentro da minha limitação, não me considero músico, eu me considero um coração pulsante diante do altar. E como Deus não ouve música e sim inala uma adoração, eu prefiro ser adorador do que ser músico. Fecha aspas, aqui é uma outra história. Mas a minha vida foi envolvida através da música desde a minha conversão. E então foi desenvolvido uma linha de pensamento. Se eu perguntar para você nessa noite, o que é adoração? Muitos me responderiam: adoração é o momento antes da palavra. Adoração é o momento então onde a gente vai ter música alta, ou algumas igrejas músicas baixas, ou algumas igrejas músicas agitadas, ou outras igrejas músicas calminhas. A adoração então é o momento da música dos cultos. Você pode me dizer que a adoração até é um estilo de vida, você pode ter ouvido isso, ou isso pode ser prática para a sua vida. Porque nós falamos semana passada,
que Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura dos adoradores. Então, dentro dessa linha de pensamento, de raciocínio, Deus não está à procura de música. Deus está à procura daqueles que estão atrás dos instrumentos, fazendo a música. Porque Deus não ouve. O que Deus vê é um coração quebrantado e contrito, desejoso pela presença dEle. Sabemos que Deus é magnífico em tudo que faz. Até mesmo nós sabemos, para quem trabalha com música, que a música, elas são notas, né, que são vibrações, que ela ecoa. E Deus, antes da fundação do mundo, Ele soltou uma voz que ecoou e falou: haja. E houve, começou a nascer e a brotar as coisas através do quê? De uma nota, de algo que foi ressoado através da boca de Deus. Então, Deus, Ele não procura a música em si, Ele procura o coração que está por trás da música. Então, se você é afinado, parabéns, adore ao Senhor afinado. Mas se você é como eu, desafinado, adore ao Senhor também, desafinado, porque Ele não está preocupado com a tua afinação, Ele está preocupado com a sua adoração. E voltando agora para responder: pastor, o que é então adoração? O que é esse adorador que Deus está procurando? Alguém que esteja na presença dEle todos os dias, todas as horas, com o coração queimando por Jesus. Eu vivi muito tempo, irmãos, com um coração que não queimava. Eu vivi muito tempo diante do altar, tocando com o ministério de louvor, mas o meu coração não queimava. Era mais, lembra que foram falar aqui sobre Marta e Maria? Estava fazendo a coisa certa? Tocando? Estava. Mas Maria preferiu a melhor parte, e preferiu adorar do que fazer ao Senhor. E muitas vezes eu ministrei louvor apenas por trabalhar, apenas pelo fazer, apenas pelo status, e não o coração queimando. Quando o coração queima, nós somos apaixonados por Jesus. O nosso falar é Jesus, o nosso viver é Jesus, o nosso cantar é Jesus, a nossa paixão é Jesus. E nada que vai falar sobre religião, sobre igreja, sobre qualquer coisa, para nós não vai importar. Porque o que nos importa é viver para Jesus. É isso que nos importa. Não é a placa de igreja, não é o estilo de religião, é Jesus, única e exclusivamente. Agora, se o teu coração não queima por Jesus, me perdoe, meu irmão, se eu estou te ofendendo, mas não vale de nada você colocar sua roupa bonitinha e vir aqui domingo à noite. Se o teu coração não queima por Ele, e você faz apenas porque você precisa seguir uma religião, porque seus pais te ensinaram, ou porque algum dia você chegou, e teu coração queimou, não vale de nada. Se teu coração não arder por Jesus, não vale de nada. Então, meu irmão, queime por Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Abra sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. Vamos lá. Quem achou diz amém? Quem não achou diz escola bíblica. Quem não achou, né, fala: Tiago me adiciona naquele grupo para ler a Bíblia. Né, o irmão Tiago aqui está com um projeto de ler a Bíblia durante o ano. E para aqueles que têm acompanhado, tem sido bênção, né, é uma leitura dinâmica, onde ele lê Antigo Testamento, Novo Testamento, Provérbios e Salmos. Então é algo fantástico, uma leitura dinâmica. Se você não acompanha pelo grupo da igreja, o Thiago tem um grupo, fala com ele e ele vai te adicionar no grupo e leia a Bíblia. Além de ler, ele está também gravando. Você pode acompanhar o áudio, né, dessa leitura, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da
Então, aproveite essa direção que Deus deu para o Tiago. Salmo 95 diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a tua face com louvores e celebremos-nos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as suas alturas estão os montes, as alturas dos montes são suas. Se o seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. 6. Vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, que nos fez e nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso eu jurei que minha ira, eles não entrarão no meu repouso. Aqui. Então o Salmo 95, o salmista dando uma direção: vinde, louvai ao Senhor, vinde, adorai ao Senhor. Aí você vai pegar o dicionário: pastor, o que o dicionário diz sobre adoração? Adoração é o ato de você se render, prestar homenagem a alguém. Louvor é algo de você reconhecer a grandeza de alguém. Então Adoração é o ato de você se render a alguém, e louvor é o ato de você se reconhecer que alguém ou alguém superior é maior do que você. Então adoração é quando nós reconhecemos que Deus, Ele é maior do que a gente. E aqui o salmista começa a dizer: toda criatura deve louvar a Deus. Lembra do Salmo 150? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O louvor é algo do nosso DNA. A adoração é algo que já está encravado dentro de todo ser humano. Se nós não louvamos, não adoramos a Deus, automaticamente você adora qualquer outra coisa e qualquer outro ser. Existem várias linhas de pensamentos e doutrinas onde pessoas, vamos colocar na Índia, por exemplo, que existe um Deus para cada dia do ano, e eles fazem sacrifício a esse Deus. Então, se você não adora a Deus, alguma coisa ou alguém você adora. Então o salmista fala: vinde, vamos louvar a Deus, o Deus Altíssimo, que tem toda a eternidade, tem todo o universo na palma das suas mãos. Vinde, louvemos e adoremos a esse Deus que é tão grande, que Ele sabe com a quantidade dos grãos da areia do mar. Vinde, Salmo 9, adoremos o Senhor, desse que faz contemplar os montes, do qual todo ser adora ao Senhor. Deixa eu contar um segredo. Deus, na sua cruz, estava fazendo o homem, Ele fez o pó, jogou água e fez um bonequinho de barro. Desse boneco de barro, Ele soprou em suas narinas, fazendo aquele boneco com uma alma vivente. E até então, toda vez que nós respiramos, creia você ou não, queira você ou não, toda vez que nós respiramos, Salmista 150 diz: nós louvamos ao Senhor. Eu vou te provar isso. Deus estava com Moisés, falou: Moisés, vai lá no Egito, arranca o povo do Egito. Moisés fala: ok, eu vou, e quais são os sinais? Aqui vai uma dica: sinais não é para nós, poder não é para nós, nós somos instrumento daquilo que Deus quer fazer. Moisés chegou para Deus: oh Deus, eu posso ir no Egito,
Mas lá existem alguns deuses que faz algumas coisas, algumas maravilhas. Se eu chego lá e falo que Deus me mandou, como que eu vou provar que você é Deus? Ok, você vai chegar lá e vai acontecer algumas maravilhas. Cajado vai se transformar em cobra. Você vai dar algumas palavras e as coisas vão estar acontecendo. Ok, Deus. Então eles vão acreditar no Senhor. Mas quem eu vou dizer que tu és? Aí Deus fala, diga para eles que eu sou. Diga a eles que eu sou. Buscando a raiz e a fé, eu sou. Deus, voltando de novo lá na criação, aí Deus sopra dentro de nós o fôlego de vida. Aí você vai respirar, né? Exercício de educação física das escolas. Você faz uma postura e você inspira. Agora você respira, solta o ar. Faz um exercício você. Inspira pelo nariz, solta pela boca, oxigena aí o cérebro. Mais uma vez, inspira e solta agora fazendo um biquinho. Sabe o que fazer, Brasil? E a fé. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Creia no Senhor. A criação aguarda por estar nesse momento da presença do Senhor. Buscando na sua originalidade a parte de adoração. E Davi entendia muito isso, e aqueles que escreveram os salmos, inclusive Moisés tem salmos, eles vão escrever e vão dar alguns exemplos. Porque na palavra brasileira, na língua brasileira, você vai falar adoração, ponto. Louvor, ponto. Mas na sua originalidade, no hebraico, alguns assuntos, você tem uma palavra para várias formas de interpretação. Lembra daquele tempo, daquele Jesus chegou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, claro que eu te amo. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Jesus, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes. Por que disso? Você deve saber da história. Jesus perguntando no nível de amor. A morada, né? Você sabe lá no grego, né? A morada, amor filéu. Jesus está perguntando qual o nível de amor que Pedro estava. E Pedro fala: eu estou no nível raso. Na última vez que Jesus pergunta para ele, fala: Pedro, tu me amas? Uma morada. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Você sabe que eu te amo no amor. Entendeu? Então, para nós, amor, ponto. Eu amo a Sueli, ponto. Eu amo vocês em Cristo, ponto. Expresso um sentimento, mas no hebraico é diferente. Há várias formas e interpretação de uma palavra em hebraico. Depois, o pastor Cláudio e a pastor Patrícia, que são mestres, podem ensinar vocês um dia. Fez hebraico lá, né? Eu fiz a faculdade, fez hebraico, claro. Pelo amor de Deus. Então, quero que vocês prestem atenção em alguns significados. Eu tenho vários, eu anotei apenas 7 significados da palavra adoração e as suas interpretações e como um judeu adora o Senhor. Lembra que nós, assim que nós assumimos a igreja, nós falamos que nós só usufruímos daquilo que nós entendemos? Então, se nós entendermos que nós somos adoradores, nós vamos adorar ao Senhor com entendimento, e nós vamos desfrutar quando o Senhor vem nos achar. Eu estou à procura dos adoradores, e nós vamos chegar a esse patamar de um adorador. Então, tem uma palavra chamada Barak, B-A-R-A-K, Barak. Essa palavra, ela tem um significado de se prostrar diante do Senhor. Então, quando o salmista, no Salmo 95, no versículo 6, ele fala: vinde, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então aqui ele está dizendo: vinde, Barak ao Senhor. E esse prostremo-nos é literalmente a nós estarmos prostrados, ajoelhados
diante de um rei. Nós somos aqui a democracia, nós não entendemos muitas coisas referente à Bíblia, porque a Bíblia traz totalmente um estado de reino, né? Então, quando nossa mente democrática não vai entender isso. Mas num lugar na Europa, por exemplo, que é a monarquia, quando o rei está passando, todo o reinado se prostra diante do rei. Quando nós estamos diante do rei, nós temos que dar, Davi fala, traga o teu coração diante do altar do Senhor. O que está dizendo? Se prostre diante de Jesus. Jesus era o rei dos judeus, conhecido. Quando ele entrou em Jerusalém, montado no burrinho, o pessoal levantava ramos e dizia: Hosana, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Prostrando, reconhecendo que Jesus é rei. Então, quando nós falamos, vamos nos prostrar diante de Jesus, para quem entende que não é carnal, mas nós somos seres espirituais, automaticamente o baraque, a visão baraque, toma conta do nosso ser e nós vamos nos prostrar diante de Jesus. Entende que não é uma forma, não estou aqui manivelando uma adoração, eu não estou falando para você ficar bonitinho, prostrado, eu estou dizendo, com entendimento, biblicamente, se renda aos pés de Jesus. Existe uma outra palavrinha de louvor chamada Iadá, por alguns entendedores, Iodá, Y-A-O-D-A-H. Iadá também traz um significado da adoração, é uma forma de adoração, que significa levantar as mãos. Então, quando aqui nós estamos, e vai isso aí para você, levante suas mãos e adore ao Senhor. Você está fazendo uma adoração chamada Iadá, levantando as nossas mãos, mas não como um assaltante que chega te humilhando e coloca uma arma nas suas costas e fala, se renda. Não dessa forma. Esse Iadá é como se você fosse pedir colo para Deus. Aqui nós temos algumas criancinhas, nós vamos apresentar hoje o Noah, e ele vai crescer, a Maria Eduarda vai crescer, quando daqui a pouco começar a andar, e de repente ela vai ficar cansada, e ele vai ficar cansado, e ele vai chegar na mesa do Tiago, ou do Batatinha, Ronaldo, e fala, pai, Iadá, você como um coração de pai e de mãe, o que você faz? Não tem um que não se desmanche no abraço de uma criança. Não tem nenhum que não se desmanche quando uma criança pede colo. Porque no colo ela se sente protegida, no colo ela se sente acariciada, no colo ela se sente ali envolvida num braço de amor. E esse altar, quando nós falamos se renda numa adoração, e você ergue as suas mãos e fala, Senhor, me pega no colo, eu quero me sentir protegido. É esse nível de adoração que nós temos que entrar. Então, nós não queremos ser apenas imitadores, marionetes de igreja e religião, para fazer, ou então, para a gente executar somente o que já é feito em outros lugares. Por quê? Porque é um ritmo. Por que você dança? Porque a igreja dança. Por que você levanta a mão? Porque a igreja levanta a mão. Mas sem entendimento, e sem entendimento nós não vamos em lugar nenhum. Por isso que nós queremos trazer aqui nas escolas entendimento, para que em todas as áreas das nossas vidas nós possamos desfrutar a sua originalidade, daquilo que Deus orquestrou e ordenou para as nossas vidas. Então receba no teu espírito, toda vez que nós estamos ensinando algo, não é porque o pastor é bonzão da boca ou a pastora é bonzona da boca, é porque nós queremos que vocês desfrutem de algo maravilhoso que Deus deixou. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Ah, glória a Deus. Então, o Iadá é o Senhor, eu sou teu e tu és meu. Lembra daquele momento de relacionamento, onde nós temos uma intimidade com Deus?
esse momento que você está executando, exercendo o Yadá, onde nada mais importa, o teu secreto, aonde a única coisa que vai nos importar é a presença do Senhor. O mundo está caindo lá fora, o boleto está segurando a porta não abriu, mas não importa, porque o que está nos importando é apenas a presença do Senhor. Jesus diz que deixe cada dia com o seu mal. Então amanhã nós vamos nos preocupar com os boletos. Hoje nós queremos executar o Yadá, ser pego nos braços de Jesus. Amém? Amém? Uma outra palavrinha, Todah, Towdah, Todah, no hebraico, essa palavra tem um significado também de levantar as mãos. Ué, pastor, mas esse não é o Yadá? O Yadá, você vai se render, Senhor, eu sou teu e tu és meu, me pega no colo. É esse tipo de rendição. O Todah é quase igual, mas você vai levantar suas mãos como uma ação de graça. Senhor, obrigado, porque tu tens me feito feliz. Senhor, obrigado, porque tu és um Deus bom, reconhecendo e exaltando o nome de Jesus. Também você pode usar o Todah de uma forma profética, levantando as mãos, e você vai ser intercessor de uma posição. Lembra que nós falamos? Adoração, intercessão e proclamação. O Todah, ele é usado na área de profética. Senhor, toma conta, nós entregamos tudo a ti. Esse é o Todah. Então o Yadá é um relacionamento direto, você e teu pai. O Todah, você é profeta. Senhor, lembra quando Moisés estava naquela guerra, Josué batalhando, e Moisés estava em cima do monte, de um lado estava Arão, do outro lado estava Josué e Caleb segurando os braços, e Arão segurando os braços. Moisés, ele levantava a mão profeticamente, o exército prevalecia, Josué prevalecia. Quando ele cansava a mão, o exército inimigo prevalecia. Moisés levantava a mão, né? E eles novamente prevaleciam. Então o que ele estava fazendo? Profeticamente, esse estava executando Todah, profetizando a vitória do povo de Israel. Todah. Mais uma palavrinha. A palavra chamada Zamar, Z-A-M-A-R. Esse Zamar significa adorar a Deus com instrumento de cordas. Uau, está na Bíblia. Salmo, a partir ali 142 até o 150, ele vai falar: vinde, louvar ao Senhor com os instrumentos, com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes, com instrumento de cordas, com danças, com júbilo, vinde adorar ao Senhor. Então, lembra que semana passada nós comentamos a década de 70, 80, onde foi introduzido os instrumentos que nós temos hoje na igreja, foi introduzido nessa década de 70, 80, ali nos anos 90, onde deu um boom, porque era proibido. Se você for ver na era histórica, um órgão da igreja era o suficiente, coral. Mas Deus levantou um povo que foi ler a Bíblia, falar: era necessário. Judeu é um povo alegre, judeu é um povo festivo. Aliás, Deus é um Deus alegre. Nós que somos tapados no nosso entendimento, que nós colocamos um Deus, né? Muitos colocam Deus no madeiro, outros colocam Deus lá no Salmo 91 em cima da estante, mas Deus é um Deus dinâmico. O Espírito Santo é um Espírito dinâmico, é um Deus aonde Ele pede um relacionamento de dinamismo. Então me perdoe se você pensa assim ou pensava assim, mas nós, quando nós estamos diante de Deus, é bem aquela música, né? Quando estou em tua presença, me dá vontade de pular, me dá vontade de gritar, me dá vontade de dançar, porque Ele pede isso. Eu não consigo olhar para o céu e ver anjos, não consigo. Vendo todo o dinamismo do céu que Apocalipse me mostra, é impossível ser algo parado no céu, irmãos. A Bíblia fala que com a voz do Senhor, os umbrais da porta tremem. Uau! Para quem conhece música, sabe que qualquer coisa que treme faz barulho. Então tem música. Você já viu esses videozinhos? Aqui em São Paulo tem bastante, mas na Europa tem muito.
daqueles artistas que fazem música com percussão, com latas de tinta, com baldes. Então toda vibração, ela é uma música. Então eles falam que anjos estão voando por cima e por debaixo do trono. Barulho de asa faz o quê? É música. Ele diz que os anjos estão, Lúcifer era um anjo responsável pelo quê? Pela música no céu. Então me perdoe se você acha que lá no céu vai ser anjinho branquinho, igual coloca nos desenhos do Pica-Pau. Não vai ser, irmão. Vai ser um festerê. Aliás, Apocalipse diz que nós somos convidados de honra de uma festa. Não sei você, mas eu não gosto de festa parada. Coisa parada para mim é velório. Mas festa, ela é agitada. A primeira coisa que nós vamos ver no céu é festa, a boda do Cordeiro. Então, irmãos, o louvor a Deus, sim, é com ritmo, é com notas, é com melodias, é com música. Então Deus, Ele chama os seus adoradores a louvar o nome dEle, com instrumentos de cordas. E aqui está essa adoração. Salmo 150 diz que é chamar instrumentos, né, de cordas ou qualquer outro tipo de instrumentos. Mais um instrumento, Shabak, S-H-A-B-A-K, Shabak. Agora eu vou imaginar os irmãos. Shabak, seu significado: gritar. Uau! Mas não é picado? Não. Deus pede. Josué estava numa situação caótica. Muro, todo o exército preparado, mas um muro gigantesco, grosso, né? Extenso. Em cima do muro havia casas, para ver tamanho e dimensão, né, da grossura do muro. Então não era uma marretinha que ele disse que ia derrubar. Não era algo empurrar aquele murinho que ia derrubar o muro. Não era nada que o exército podia vir com aqueles vergalhões para poder bater, não ia derrubar o muro. Ele tinha uma receita: dar 7 voltas durante 7 dias. No último dia, dar 7 dias uma volta. No último dia, 7 voltas. Fazendo o que, irmãos? Berrando. Cara, não sei se você já assistiu 300. Assistiu 300? Amém? Eu gosto daqueles filmes, né? De sangue, gosto. E meu filho, dando carro lá, pai, eu assisti umas 4 vezes, né? E para ele é o auge, assistir 300. Coisa de macho. E o que eles fazem na guerra? Eles vão avançando, e vão para cima, e vão berrando. Josué aconteceu a mesma coisa. Deus falou: toque as trombetas e berrem. O muro caiu. De repente eles estavam numa outra passagem. O pessoal estava festejando e eles estavam lá falando: uau, tem todo um exército gigantesco aqui. Não, eram poucos homens que estavam celebrando, mas os inimigos ouviram muita gente. Então, nós estamos diante do Senhor. Não é pecado gritar. Irmãos, pelo amor de Deus, Ele mesmo. Não é pecado dar glória a Deus no culto. É pecado ficar quieto, sabia? É pecado porque Deus colocou tanta coisa boa nas nossas vidas. Deus fez tantas coisas na nossa semana. Que é pecado você não dar glórias a Ele. É pecado você ficar com a tua boca fechada, não ser capaz de reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer que Ele é um Deus magnífico, merecedor de honra, glória e adoração, dando a Ele a honra devida. Aí é pecado. Pecado ficar parado diante de um Deus dinâmico, um Deus que te pede, que te ordena através das suas escrituras, que é necessário trazer os dízimos, as ofertas, dançando, pulando, entendendo quem Deus é. Amém, irmãos? Amém. Significado de Shabak é gritar muito alto, falar muito alto, cantar muito alto, adorar a Deus com júbilo, adorar a Deus com força. Salmo 117, abra lá a sua Bíblia. Salmo 117.
bem curtinho. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o em todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor para sempre. Louvai ao Senhor. Esse louvai ao Senhor aqui é o Shabak, porque o Senhor é grande. Numa expressão muito doida, fique doidão na presença do Senhor. Desfrute dessa presença, meu irmão. Desfrute daquilo que Deus é, o grande eu sou. Desfrute da presença do Senhor. Eu fico imaginando, vocês não, eu, tá? Eu, quando eu era mais novinho, lá em Curitiba, lá em Barbacena, lá em Curitiba, eu me converti, né, e comecei a ir nos shows, e eu tinha uma banda que era o auge do momento. E eu conheci o rapaz que era produtor daquela banda em Curitiba, que era o que produzia os shows deles, e eu me aproximei desse rapaz, e fiquei amigo dele. E toda vez que essa banda, que era a minha favorita, ia em Curitiba, o rapaz me ligava e falava: você não quer me ajudar na produção? Tem que fazer divulgação, tem que ir nas rádios, tem que colar cartaz, tem que ir nas igrejas, no dia do show tem que ser os hold, carregar as guitarras, carregar as baterias. Traduzindo, ser orelha seca, né? Eu era adolescente, era a banda do auge, do momento, eu me vestia como os caras. Essa semana a Fernanda postou uma foto, eu com uma calça parecida com aquela época. Eu não vou postar no grupo, para não escandalizar os irmãos. Então aquela banda era o auge. E quando aquele grupo entrava no palco, qual é a primeira coisa que o Neto fazia? Quase que descabelava, de tanto gritar, de tanto berrar, saía de lá rouco, sem voz, pulava e berrava, né? Porque era alguém que eu reconhecia, que eu gostava. Então eu ficava doidão, no bom sentido, naqueles shows. Deixa eu contar, abre aspas, deixa eu abrir a caixa do confessionário. Até que um dia conheci a mulher mais linda do mundo. E eu cheguei todo suado naquele show de rock, fui abraçar ela. Não me rele, você está suado. Falei: abençoada, você vai casar comigo um dia, né? Ela cuspiu na cruz, né? Casou com o Neto, né? Todo suado, né? Brincadeira à parte. Mas aqui a palavra diz: seja de uma forma doidão pela presença de Deus. Não seja normalzinho. Normalzinho nós éramos antes, quando nós íamos para o domingo de manhã na igreja. Lá nós tínhamos que ser normalzinho. Aqui você pode extravasar diante da presença do Senhor. Ele espera isso de nós. Quando nós começamos aqui o culto às 7h30, Ele está ansioso para ver qual é a manifestação de adoração que nós iremos dar para Ele naquele dia. Ele espera isso. David Keelan fala nas ministrações dele que Deus está no trono, sentado no trono. Claro que é uma ilustração, isso não está na Bíblia, é uma ilustração. Deus está sentado no trono. De repente nós começamos no 7h30, começa um louvor, e os corações começam a queimar e se juntar para um único propósito. Um começa a fazer o Yadá, outro o Todá, o outro o Terrila, que nós vamos falar, e de repente há um incenso queimando neste lugar, e começa a subir, e passa aqui por essas paredes, e passa o primeiro céu, e passa o segundo céu, e chega às narinas de Deus. Aí Deus levanta, e Ele inala aquele cheiro suave. Ele fala: anjos, silêncio. E o umbral treme, o umbral da porta treme. Céus, fiquem em silêncio, porque lá em Pindamonhangaba tem um povo que está me adorando. Ouçam o som do povo. Olha a fumaça subindo naquele lugar. E o céu para ver a adoração que o seu povo está fazendo ao seu Deus. Então te convido, irmãos, a você não viver mais do como você vivia antes. Que você se entregue a cada dia mais, porque esse Deus se entregou por você. Ele se fez homem. Ele não deu uma meia vida, Ele não deu uma meia gota de sangue, Ele deu toda a sua vida, derramou todo o seu sangue. Então o mínimo que Ele quer de nós é toda a nossa adoração, toda a nossa vida diante da cruz dEle. Nós devemos ser achados como adoradores desse Deus. Nós devemos ser achados desse Deus como adoradores. Aleluia. E existe uma adoração, e essa agora eu acho mais massa. Se naquela época, né, o Shabak se achava meio doidão,
Tem um outro aqui chamado halal, H-A-L-A-L, halal. Esse halal é a raiz da palavra aleluia. Agora está mais familiarizado, porque todas as vezes em que nós ouvimos a voz de Deus, não sei você, mas veio uma quentura aqui, me dá vontade de dizer aleluia, glórias a Deus nas alturas, porque tudo que há em mim, louve ao Senhor. Esse aleluia, halal, ele quer dizer, celebre ao Senhor com alegria, aleluia. Um exemplo, Davi estava diante da arca, a arca estava lá na casa de Obed-edom, Obed-edom, trouxe a arca, e Davi, que a Bíblia diz, que Davi vinha dando aleluias ao Senhor. Algumas versões diz que Davi rasgou as suas vestes, não se escandalize, algumas versões, e Davi estava dançando diante do Senhor, só com as partes de baixo das suas roupas, estava, traduzindo, estava peladão, dançando ao Senhor, e celebrando, e todo mundo que estava com ele, celebrando ao Senhor, porque a presença do Senhor estava voltando para o seu devido lugar. Aí eu vejo o profeta dizendo, que Deus está levantando uma geração, que vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Sabe por quê? Porque não estão mais adorando a Deus, porque estão sendo impulsionados por alguém que está lhe impulsionando. Eles vão chegar queimando na presença do Senhor, e esse tabernáculo não é um templo, esse tabernáculo não é o ritmo, esse tabernáculo não é uma forma, esse tabernáculo é a adoração genuína dos filhos de Deus, subindo as narinas dele. O tabernáculo de Moisés, existiam formas e padrões. Tabernáculos de Salomão, existiam fórmula e padrões. Tabernáculo de Davi, existia um coração queimando 24 horas na presença da arca. Era esse o tabernáculo caído de Davi. Aí ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque passa-se por cima das regras e estabelece um tabernáculo, um altar de adoração ao Deus vivo. Aqueles que se rendem a esse altar, aqueles que se entendem qual é a sua posição, nunca mais vai ser o mesmo. Eu duvido ser igual era ontem. Eu duvido se a partir de amanhã, se você colocar em prática, que você é um procurado do Senhor. Não estou afirmando que você é achado, porque a Bíblia diz que Ele procura. Basta nós sabermos se nós queremos ser encontrados ou não. Adão, aonde você está? Senhor, eu vi que estava pelado, nu, fiquei com vergonha e me escondi. Ele se fez achado? Não. Só ele se fez envergonhado. E a religião faz isso com a gente. Só coloca uma máscara e vai para a tua igreja. Coloca ali uma roupinha bonitinha, um perfuminho caro. Vai para a tua igreja, cumpre o teu propósito. Cumpre a tua religiosidade, a tua espiritualidade. Mas aqueles que o coração queima, estabelece um tabernáculo caído de Davi, traz a glória de Deus, a presença de Deus, e não está preocupado com mais nada. Amém? Enfim, halal falei, tem tantas outras, mas esses são os principais, aqueles que eu mais me identifico. Tem um chamado, e você pode dar risada, para aqueles que conhecem, uma adoração chamada Tehila, não tequila, Tehila, T-E-H-I-L-A-H, Tehila. Tehila quer dizer adorar ao Senhor com som alto. Aí é a parte que eu mais gosto. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de música alta, eu gosto de adorar a Deus, com muita guitarra, muita bateria, gosto de baixo, eu gosto de teclado, eu gosto de fazer o circo pegar fogo, eu gosto de ver a movimentação dos céus, as pessoas rompendo um ambiente de adoração, entregando o máximo, entregando tudo ao altar do Senhor. Eu sou chapado por isso, desculpa a expressão chapado, lá no Itapuã, essa expressão, de ficar doidão na presença dele, é porque nós ficamos chapados.
Vivia um momento em que nós tínhamos que usar algo para ficar chapado. E aí, de repente, passava o barato e acabava tudo. Mas na presença do Senhor, esse barato ele é contínuo, porque o Senhor é a raiz da nossa alegria. Jesus é a raiz da nossa felicidade. Então nós estamos chapados diante dele 100%, todos os dias e todas as horas, desfrutando desse barato, desse amor, desfrutando dessa alegria, todos os dias da nossa vida. E se você não é chapado, eu te convido a você. Uma vez o pastor Luciano Subirá me contou uma história, e eu fiquei olhando, né? Falei, esse homem não teve coragem. O pastor Luciano é de uma cidade aqui de São Paulo, no interior, Campinas, né? E na adolescência dele, ele conheceu o Senhor e tal. Houve aquele momento, ele falou, esse dia ele contou uma história, que houve um tempo curto em que ele saiu dos caminhos do Senhor, mas aquele que é fisgado volta. Foi um tempo muito curto, mas enfim, ele conheceu um outro lado da moeda, e conheceu os caras da pesada, né? E de repente ele foi ir para uma cidade, depois ele voltou, e começou e encontrou aquela galera, né? Que faz o caninho lá. E ele falou, pastor não, falou, Luciano, você está diferente. Ele, cara, que eu conheci agora algo forte. Ele, mas o que é? Falei, cara, eu nem vou falar para você, porque vocês são fracos. Se eu falar aquilo que eu estou usando, vocês vão usar e não sei se vocês aguentam, porque é para homem forte, é para macho. Mas o que é? É de usar, injetar, cheirar, o que é? Cara, é algo que entra dentro da gente e nunca mais sai, você fica doidão 100%. Mas o que é? É química, raiz, é planta? É uma raiz. Mas, pastor, Luciano, me fala pra gente, eu estou louco, a gente quer usar isso aí, porque essas coisas que já estão caras e não dá mais a neura. Não vou falar, porque vocês não vão aguentar, vocês são muito fracos. De tanto eles insistiram, ele falou, mas tá, o que é que vocês estão usando? Tá, eu vou dizer o que é. Eu injetei na minha veia a raiz de Jessé, eu injetei na minha veia a raiz de Davi, e ele me dá um grau todos os dias, porque eu acordo apaixonado, eu vivo apaixonado, queimando no altar do Senhor. A raiz de Davi, isso sim, tomou conta do meu coração, da minha mente, da minha vida. Semana que vem vai o pastor Tom Sampaio, vai lá na Shekinah em Itapuá. Tom Sampaio, ele era um hippie, doidão, foi preso não sei quantas vezes, e dentro da prisão ele se converteu a conhecer o Senhor, e começou a evangelizar. E ele fala, né, no testemunho dele, ele fala que muitos falam, eu entreguei meu coração para Jesus. Tom Sampaio, ele fala assim, eu entreguei meu coração, meu rim, meu baço, meu pulmão, entreguei tudo para o Senhor. E nós devemos fazer isso, entregar tudo para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Então Tehila é adorar ao Senhor com um som alto, glorificando e exaltando o nome de Deus, com música ou sem música, algo que é espontâneo. Lembra quando Deus fala em Apocalipse, que Ele está extraindo do seu povo um novo cântico, uma nova canção. Então esse Tehila cabe também nos cânticos espontâneos, cânticos espirituais, aqueles cânticos que não foram ainda escritos, aqueles cânticos que ainda não tem ninguém te manivelando para você cantar. É algo que você faz espontaneamente para o Senhor. Você está entregando Tehila para Ele. Você está entregando algo que só você e Ele sabe da onde saiu tudo isso. Então, meus irmãos, dentro dessas 7 direções de adoração, eu queria te incentivar a você viver em novidade de vida. Eu não estou ensinando uma nova religião. Nós não viemos aqui para apenas implantar uma igreja. Igrejas tem várias por aí. O que nós queremos é levar um povo ao entendimento, a desfrutar e conhecer o Senhor, na sua perfeita motivação. Não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Deus necessita ser adorado por aquilo que Ele é. Nós adoramos Ele por aquilo que Ele nos fez. Eu sei do lugar que eu saí, eu sei do lugar que Ele me tirou, eu sou muito grato por isso. Mas eu não posso apenas adorar a Deus porque Ele me tirou de um lamaçal de pecado.
Eu preciso adorar a Deus por causa da plenitude da beleza dele. Eu preciso adorar a Deus. Aliás, Deus não precisa de adoração. Eu que preciso adorar a Deus. Lembra quando o salmista fala que eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pé, mas não andam, porque eles adoram, eles são iguais àquilo que eles adoram. Então, se eles adoram alguém que tem todas alguma coisa que o humano tem, mas não é humano, eles se tornam aquilo. Eu preciso adorar a Deus para que eu possa ficar mais parecido com Ele. É a minha oração de todos os dias. João fala que Ele cresça e eu diminua. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Eu preciso ir para a cruz todos os dias para ficar cada dia mais parecido com Ele. Então é necessário adorar a Deus num ambiente para que possamos ser transformados pela glória de Deus. Então nós não viemos aqui para trazer mais uma doutrina. Nós viemos aqui para que você possa desfrutar e conhecer a Deus, assim como Ele é. E eu brinquei aquele dia, que Deus é um pai que brinca de mãe e se esconde com seus filhos. Tem um livro chamado, Tony, alguma coisa, escritor, Caçadores de Deus. E ele fala que Deus está à procura, e há aquelas pessoas que têm fome e fazem jejum. Lá em Itapuá tem um rapazinho, que ele está com uma fome doida por Deus. O jejum dele é 15, 20 dias. Tem um culto de não sei aonde, ele vai. Tem congresso não sei do que, ele vai. Ele gasta todo o seu dinheiro, e compra livros, e busca, e tem congressos, e faz jejum. Esses dias, antes de nós irmos embora, nós fomos numa convenção, num congresso, não lembro o nome agora. E eu falei, cara, vamos ali no Subway, pra gente, né, num intervalo entre uma administração e outra, vamos ali fazer um lanchinho rapidinho. Dele, não, estou de propósito. Falei, cara, não, Deus. Bom, vocês conheceram aqui a Elisângela, né? A Elisângela, ela está nos propósitos doido. O que é isso? É uma fome incessante de Deus. Fala, Deus, eu preciso ser achado pelo Senhor. Aí Deus está se escondendo, né? Como se eu pudesse me esconder atrás desse pedestal. Olha aqui, vem me achar então. O que Ele está dizendo? Ei, eu estou aqui para você. Basta ter fome para poder procurar Ele. E é isso que Ele está querendo de nós. Que nós possamos ter fome e sede. Adorar Ele com terrila, halal, iadá, zamar. Possamos entregar algo agradável a Ele. Percebe que a adoração não é música. Percebe que o momento da adoração não é apenas o momento onde estamos preparando o ambiente para a palavra. Não é apenas música, não é apenas algo mecânico. Tudo tem um significado. Tudo tem a sua importância. E que a partir de hoje, você possa adorar a Deus e ver a sua vida de adorador de uma forma diferente. Que você possa ver a tua vida de adorador de uma forma que Deus receba a sua adoração, não a sua música, não os seus arpejos, não as suas emoções, mas a sua adoração genuína, que suba como um aroma agradável às suas narinas, que suba como um aroma agradável ante a presença do Senhor, e que você venha a ser encontrado com aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Fica de pé comigo. Quero pedir para vocês fechar os seus olhos. Eu não sei o lugar que você se encontra nessa atmosfera que nós estamos falando aqui. Eu não sei o que você pensava, o que você pensa. Talvez você concorde comigo, talvez você discorde de mim. Talvez é algo novo, talvez é algo que eu estou chovendo no molhado. Mas eu queria que nós estabelecêssemos nas nossas vidas, no particular, um outro nível de filho de Deus. Deus uma vez falou para os seus profetas que estava com nojo da adoração que ele estava recebendo. Porque estavam trazendo animais coxos, estavam trazendo para o templo animais de qualquer jeito.
olhavam para Deus e os seus cultos eram cultos apenas mecânicos, não tinham mais movimentação e manifestação de Deus. Dentro que nós entendemos que Deus não se manifesta em ambiente, em templos feitos por mãos, mas Ele se manifesta em ambiente onde Ele é desejado. Então nós queremos estabelecer um outro nível nas nossas vidas de adoração, um outro nível de filho, para que nós possamos adentrar e possamos subir nesse nível, falar: Senhor, eu quero te oferecer algo que vai tocar o teu coração, algo que vai mexer com você, se é que é possível. Mas Senhor, eu quero chegar num nível aonde as minhas lágrimas te toquem, aonde o meu sussurro te toque, aonde o meu coração faça você prestar atenção naquilo que eu estou clamando. Muito se fala em oração. Na verdade, oração, da forma que é falada, nos ensinada, é mais um pedido de clamor e Deus você é obrigado a fazer, do que uma adoração. Adoração fala de relacionamento. Adoração, nós temos aqui, homens, gostam de carro, legal, Por que você compra um carro legal? Porque você gosta daquele carro, e você tem algo sentimental com aquele carro. Então você só se relaciona com aquilo que você gosta. Por que eu me relaciono com a Suelen? Porque eu a amo, eu gosto da Suelen. Por mais que ela seja São Paulina e coxa branca, a do Curitiba, mas eu gosto dela, amo ela, e eu quero me relacionar com ela todos os dias. E com Deus é a mesma coisa. Eu me relaciono com Deus não é por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é para mim. Eu a amo, eu amo, e eu quero ter esse nível de relacionamento com o meu Criador, com aquele que me fez, com aquele que projetou a minha vida, com aquele que sonhou a minha vida, aquele que me amou antes de eu ter amado, com aquele que me amou, mesmo eu tendo odiado, mesmo eu tendo renegado. É esse nível que eu quero te fazer, de compartilhar e convidar a você a vir comigo, para que nós estabelecemos um nível maior de entrega a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por esse momento. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu glorifico, Senhor, o Teu nome, porque Tu és bom. Tu és bom. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos levado, Senhor, a um nível de entendimento, aonde a Tua palavra, Senhor, tem se renovado e tem nos trazido, Senhor, a nossa realidade. E quando nós confrontamos a nossa realidade humana com a Tua realidade santa, há um conflito, Senhor, nisso. Mas, Pai, eu abro mão das minhas vontades, abro mão dos meus pensamentos, abro mão dos meus desejos, e eu quero estar alinhado com aquilo que está estabelecido no céu. Oro pelos teus filhos em nome de Jesus, para que seja estabelecido um novo nível de adoração, um novo nível de entrega, que, Senhor, o Senhor possa achar os seus filhos como os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, não conforme a religião, não conforme um segmento, não mais conforme aquilo que apenas foi ensinado para cumprir um protocolo, mas que eles sejam achados do Senhor. Assim como o Senhor achou aquela mulher naquele poço de Jacó, assim como o Senhor achou aquela mulher samaritana, ache-nos nessa noite. E a Tua palavra, Senhor, eu quero dizer sim ao Teu convite. Vinde e voltemos ao Senhor. Eu quero atender sim ao Teu convite. Vinde e voltemos. Vinde e voltemos ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, e nós teremos mais conversa sobre adoração. É algo que queima, mas eu precisava trazer essa palavra. E tem parte 2. Nós queremos andar dentro dessa linha de pensamento, porque quando nós entendemos o que é adoração, nós não andamos, a nossa motivação não está naquilo que Ele vai fazer,
mas está naquilo que Ele é. E quando nós desfrutarmos dessa presença, não por aquilo que Ele pode fazer, aí sim, nós entendemos o que quando Ele diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não buscamos as suas mãos, buscamos a tua face. Esse é o lugar que nós queremos chegar. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Ah, Jesus. Quero convidar aqui então o senhor Ronaldo e a dona Gabi, junto com o Noah. Pode vir também os pais, os convidados. Podem chegar aqui em cima do altar. Pode chegar aqui, pode subir aqui em cima. Nós não batizamos crianças, né, dentro de um entendimento de que criança, o batismo ele é uma confissão, o batismo ele é um ato onde a pessoa reconhece que ela é pecadora, e quando ela é batizada, desce as águas, ela está fazendo publicamente, eu sou um pecador. E quando ela desce as águas, quando ela sobe das águas, ela está falando, agora eu sou uma nova criatura. Uma criança, o que com Noah? Noah, você é pecador? Não. Ele não sabe o que é pecado. Ele não pode reconhecer os seus pecados. Porque ele não tem consciência de pecador ainda. O Senhor vai resgatar o coração dele, é a nossa oração, e ele vai confessar os seus pecados a Jesus. Aí sim, ele vai ser batizado, descer as águas, dando uma confissão pública. Eu sou uma nova criatura. Até lá, por isso que eu te chamei no altar do Senhor, que até lá, a responsabilidade de ensinar o caminho para o Noah é dos pais, é dos avós, é dos irmãos, é dos tios, né? Então, aqui nós também, por não ter batismo, também não tem padrinho, mas tem os amigos que vão agir como. Então, se eles te convidaram para esse lugar, é uma honra, porque vocês estão sendo responsáveis por ensinar o Noah. E Jesus, lá em Lucas, ele diz que quando Jesus tinha 8 anos, ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E os judeus e toda a cultura cristã faz isso. Nós apresentamos a criança a Jesus, dizendo, ela é tua, ela é tua. Foi o Senhor que fez. A Bíblia diz que cada filho, ela é uma flecha na aljava do guerreiro. Então o guerreiro pega aquele filho, afia, dando direção, puxa a flecha e solta para ir muito mais longe. Então o Noah vai muito mais longe do lugar que você chegar. O Du, agora a Gabi, vão ser um só corpo, uma só carne, vão muito mais longe do lugar que vocês foram. O João vão muito mais longe do lugar que vocês foram. Mas é necessário ensinar o menino no caminho que deve andar. Para quando ele crescer, ele nunca vai se desviar. Ele nunca vai se desviar. Eu acho legal o filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa, fez o que fez, ele sabia o caminho. Ele voltou. Por mais que sofresse, ele sabe o caminho. Então nós queremos apresentar o Noah, né, ao Senhor. E por mais que eu coagisse, por mais que eu incentivasse, por mais que eu pedisse, não colocou o nome do Noah de Aristides. Olha lá, até a risada, pô, Noah, né? Mas tu sabe, só nós dois sabemos aqui, né? Mas o Noah é um presente para vocês e é para nós. Nós queremos apresentar ao Senhor essa noite. Amém? Quero convidar aqui a Sueli, que vai me ajudar nessa tarefa alegre e feliz. Nós queremos ungir de todos os dias do Noah. Noah Lopes Magalhães, e todos os dias da vida dele, ele vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus.
E todos os seus dias vão ser para glorificar a esse Deus. Nós queremos declarar Noé, o libertador, o amigo de Deus. Profeticamente, nós queremos declarar que essa criança, você viu o olho, Não é ele que faz. Profeticamente, ele vai ser o libertador de muitos. Pai, nós apresentamos o Noé na tua presença. Em nome de Jesus. Senhor, derrama graça sem medida sobre essa criança. Senhor, assim como Jesus crescia em estatura e sabedoria, Senhor, vem sobre a vida do Noé em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor fez até hoje, Senhor, é um testemunho na vida da Gabi, do Senhor, do Ronaldo, da sua família. Deus, e que o Noé continue sendo esse testemunho todos os dias da sua vida, e que a sua vida seja para glorificar o seu nome. Pai, Noé era um amigo de Deus, conhecido como um amigo de Deus. Que o Noé, Senhor, seja, Senhor, esse amigo todos os dias, que ele possa ouvir a sua voz como Samuel, ainda como criança, que ele possa ser como Sansão, forte, que ele possa ser como Noé, obediente, Senhor, que ele possa ser como Abraão, receber as promessas do Senhor, e tantos homens de Deus, ele possa andar nos seus caminhos, como um varão valente. Em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, esse homem valoroso. Amém, amém, em nome de Jesus. Oi, vontade de morder. Então aqui está o certificado do Noé. Deixa eu fazer minha rúbrica. Essa assinatura e mais R$10 você pode tomar uma Coca-Cola quente. Aqui está o certificado, os irmãos vendo. Então, certificado de apresentação de Noé Lopes Magalhães, nascido 23 de novembro de 2022, filho amado de Ronaldo Meira Magalhães e de Gabriela Paula Lopes Magalhães, foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22. Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. E assim nós fizemos com Noé. E aqui eu quero entregar o certificado, que você possa aí, colocar ele no lugar de destaque, lembrando que ele é o filho amado do Senhor e tem um propósito para todos os seus dias. Amém? E agora, ai, Jesus! É, Titi. Vamos aparecer? Vamos lá, vocês na foto? Vem no povo. Ai, que missão. Fiquei bonito, gente? Viu? Peguei. Pastora. Vamos, quero te convidar então você ficar de pé, levantar as suas mãos para a sua casa. Queremos abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu apresento os teus filhos. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença. Pai, que o Senhor esteja abençoando os lares de cada um aqui representado. Senhor, guarda, Senhor, a vida dos lares de cada um. Senhor, abençoa, Senhor, aquele profissional liberal que precisa, Senhor, de uma resposta essa semana. Abra as portas dos céus. Abençoa, Senhor, aquele também funcionário, que ele possa ser exemplo, que ele possa ser luz, Senhor, aonde ele estiver. Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos achar como verdadeiros adoradores. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser achados por Ti. E que essa semana venha ser uma semana totalmente diferente, Senhor. Plenos ante a Tua presença. Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas que precisam de uma cura. Derrame-se sobre elas, ó Deus, aqui ou aqueles que estão assistindo. Senhor, que a Tua graça venha preencher, ó Deus, por todos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus é bom? Todos os dias. Todos os dias. Deus é bom. Deus é bom. Deus te abençoe.